Gravando, 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 gravando. Conseguiram dormir? Como é que foi Mal, isso? muito mal. Não, muito mal. Pensa assim, ó. Foi, é. Para mim deu um nó, assim, muita coisa que eu aprendi veio veio à tona, assim, porque muitas coisas eu aprendi da forma que eu não agora não acho correta. Então começou a dar um nó, inclusive durante o curso. Eu fiquei assim, saindo fumacinha da minha cabeça. E quando eu fui dormir, eu ficava pensando quais novos posts que eu vou ter que fazer, a forma que eu vou ter que abordar agora os meus clientes. E aquilo não conseguia sair da minha cabeça, eu não conseguia dormir. Então, assim, essa noite o sono foi tenso. Eu não consegui dormir muito. Bom, a gente vai fazer algumas coisinhas hoje bem práticas em relação à comunicação de cada uma de vocês, tá? Peraí que a Alana tá pedindo a senha. Deixa eu só colocar aqui. Zoom. Peraí. Tá aqui. O que a gente vai fazer? Ela tá entrando ali. A gente vai começar a ver exatamente o que cada uma está fazendo e eu vou sugerir algumas mudanças em relação ao que vocês estão fazendo, tá? E primeiro eu quero perguntar uma coisa para vocês. Por que numa mentoria do real ao virtual eu tô fazendo isso com vocês? Você sabe me dizer por que a gente está fazendo isso? Eu só não entendi isso o quê? Tipo, esse exercício? Por que a gente está trabalhando com mídias sociais? Por que a gente está vendo isso, né? Se na verdade a mentoria é para ser uma mentoria de consultoria de imagem. Porque acho que é o nosso principal outlet, né? Acho. E a gente precisa saber usar isso para poder usar o online. Acho. Vamos ver, quem mais? Acho que é por conta da forma, pensando em real para o virtual, antes você poderia vender o seu produto de uma forma física ou, não sei, indo na casa da pessoa e aí se conectando com amigos daquela pessoa, tinha uma outra forma de venda. Hoje as pessoas usam o virtual para vender. Não sei como era antes, porque eu nasci mais nessa parte, mas as pessoas hoje usam mais o virtual como venda. Então, pensando do real para o virtual, acho que é essa transição. Bom, então assim, tem duas situações. O que vocês falaram está correto, tá? Primeiro, o que eu vou só acrescentar, Maria, o que tu disseste há algum tempo já, o Instagram as mídias sociais viraram portas de marketing, né? Portas de venda. E muitas pessoas, mesmo seus trabalhos presenciais, acabavam apresentando por ali, tá? Então, isso é uma questão que as mídias sociais e o mundo online, na verdade, a gente tem que lembrar que a gente não vive só de Instagram, é isso que a gente vai conversar hoje. O mundo online, ele nos abre outras portas, tá? Que a gente precisa abraçar. E por que a gente está começando com isso? Porque fala sério, de que adianta vocês aprenderem a atender e não ter cliente para atender? Nada! Que legal, eu sei fazer atendimento online, beleza. Quem é que tu atende? Ah, pois é, não tem cliente. Então, por isso que o nosso programa é uma mentoria de 6 meses. Porque vocês precisam ter tempo para amadurecer todo esse processo. Então, tem muita informação que a gente vai começar agora, porque vocês precisam primeiro ter cliente. O que adianta eu chegar agora e dizer para vocês, então tá, vamos lá fazer análise de biótipo online. De quem? Então, vocês vão, a partir de agora, prospectar clientes. Vocês têm que se colocar como ativamente buscando clientes para atender. E o objetivo maior que vocês têm, e muito claro, é
A gente tem hoje não, a gente tem essa semana agora com essas aulas mais intensas, e aí a gente vai ter um encontro a cada 2 semanas. Do final dessa semana até a próxima semana vão ser 2 semanas. E a tarefa de vocês para essas 2 semanas é ter uma cliente paga. Entre essa semana e a nossa aula, em 2 semanas, vocês vão ter que ter prospectado uma cliente paga para fazer online. Ok? Bom, seguindo aqui. A gente conversou ontem sobre um pouco desse mundo online. Falamos muito sobre essa questão de que a gente precisa se posicionar e tem que começar a oferecer. Tem uma palavra que eu uso, que inclusive eu fiz agora um stories, que eu quero saber se vocês entendem o que ela quer dizer. Eu coloquei ali nos stories, e até se vocês estiverem com o celular e quiserem olhar, fica mais fácil, mas deixa que eu leio aqui. Aliás, meus stories hoje de manhã estavam lindos, eu de cabelo suada, molhada. Mas, assim, eu botei assim, produtos, serviços, valores e oferta. Quando eu uso a palavra oferta, o que vocês entendem? É o que você tem disponível de serviço para cliente. Não. Tá, isso são os serviços. Produtos, serviços, né? Acho que oferta é uma coisa mais irresistível, mais do momento. Isso é promoção. Eu ia falar isso, assim, na hora que eu penso em oferta, pensando como pessoa, assim, me vem algo que é um desconto, vai acontecer algo nesse sentido. Mas oferta é oferecer. Eu preciso oferecer o meu serviço. E não é fazer uma promoção, eu vou fazer mais barato, eu estou cobrando menos, é um especial por causa disso, daquilo, outro. Não, é oferecer. Ninguém vem, bate na porta e diz assim, oi, eu senti um cheiro de bolo aqui, tu tá vendendo? Não, a pessoa vai sentir cheiro de bolo e vai achar, nossa, a vizinha come bem, né? Que bom. A pessoa não vai fazer o raciocínio e chegar na tua porta pedindo teu serviço se tu não disser para ela, olha só, eu faço bolo, viu? Quer provar? Olha só, meu bolo é bonito. Todo mundo gosta. Fiz bolo hoje. O bolo tá bem quentinho. Nossa, esse bolo tá especial, acabou de sair do forno. Isso é uma oferta. Então, vocês precisam fazer oferta dos serviços de vocês. A Fabi e eu conversamos bastante ontem à noite. Ela estava, eu acho que meio que num estado de choque. E num primeiro momento eu fiquei com pena dela, depois eu fiquei tão orgulhosa. Ah, beleza, Flavinha, sem estresse. Mas ela estava me falando sobre, né, o que ela havia aprendido, coisas que ela vê no mercado e o que ela vinha fazendo e quanto ela estava, inclusive, investindo para chegar nesse resultado. Bom, o que a gente tem que entender, gente, é que post bonito não traz cliente. É óbvio que todo mundo quer ter um feed que as pessoas olhem e seja algo esteticamente bacana. Ninguém quer uma coleção de fotos que não diz nada com nada, que não combina A com Z. Óbvio que tem que ter harmonia. Isso a gente não pode esquecer, até porque nós somos o que é mesmo? Consultoras de imagem. E a nossa imagem passa pelo nosso feed. Quem nós somos vai ser traduzido dentro do nosso perfil. Tá? Então, a gente tem que ser capaz de mostrar a nossa personalidade, a nossa qualidade e fazer oferta dos nossos serviços através do que está nas nossas mídias sociais, seja a mídia social que a gente escolher. Se vocês forem, eu até sugiro, dei uma olhada no meu feed lá desde o começo do ano passado, aquela passada de olhos, não necessariamente para ler, mas para ver realmente a parte estética. Vejam o quanto já mudou. Tudo foi uma evolução de preciso fazer, o que eu vou fazer? Estou fazendo isso, não deu certo, preciso mudar. Vou tentar assim, não deu, vou por ali e tal. Até chegar no momento em que hoje o meu feed é uma soma do que eu quero passar de conteúdo com o que eu consigo fazer de harmonia visual
Então, eu elegi junto com a Paola que a gente teria o mesmo fundo para todas as imagens. Quem não percebeu é a folhinha da essência que está sendo repetida em todas as imagens. Dependendo do como ela tá, ela fica maior, menor e tal, mas sempre tem aquele fundo. E o resto está variando. Tem algumas imagens que vocês vão lá e vão dizer, nossa, que imagem bem feita. Óbvio que não foi eu que fiz. As que eu fiz são as toscas. As que eu fiz são, por exemplo, capinha de live, porque a live agora, tu vai lá, faz uma live e tu tem a opção de subir para o IGTV, tu não tem mais a opção de subir para Stories. E aí tem que botar uma capa. E para botar essa capa, o que que acontece? Olha só como a coisa é louca e a gente tem que ficar pensando em umas coisas que não tem nada a ver com a nossa habilidade de consultora de imagem. O feed do Instagram, ele é quadradinho. A capa do IG, ela é compridinha. Se eu pegar uma foto do IG, daquele vídeo que eu acabei de fazer e botar no feed, vai acontecer o que vocês viram aqui num dos primeiros que eu fiz, que ficou aquele carão assim na tela, que ficou horrível, vai acontecer isso aqui, ó. Isso aqui foi um vídeo que eu subi direto, uma imagem do vídeo para ser a capa do IGTV. Olhem como saiu totalmente da harmonia. Por sorte, eu estava numa semana que eu usei verde todos os dias. Gente, não sei o que que deu. Cada dia eu me vestia, olhava no espelho, era verde, verde, verde. Então o feed estava todo verdinho, eu tinha outras imagens que eu estava de verde, acabou que a cor ficou mais ou menos ok e a harmonia foi de certa forma mantida. Mas aí depois eu comecei a fazer o quê? Bom, eu tenho que fazer uma capa. Acho que esse aqui foi um GTV. Não, aqui... Eu tinha que fazer uma capa que funcionasse. Esse aqui, ó. Peraí. Deixa o telefone... Bom, essa capa aqui, tá? Que tá ruinzinho de ver. O que que eu tive que fazer? Eu tive que pegar, tirar uma foto minha. E aí, assim, tudo na correria para não perder o vídeo. Porque se demorar para subir o IGTV, ele apaga e tu não consegue subir mais. Deu? Então tem que ser ágil. Aí, então, você tem que ter a capinha de preferência feita antes, tá? Eu fui lá, eu pego a foto, eu boto dentro do InShot, eu subo o fundo usando aquelas, né, as folhinhas da lavanda. Eu tenho que diminuir a minha foto para ela ficar bem menor e centralizada, porque eu estou deixando as bordas da imagem aparecer, né? E aí eu tenho que subir aquilo rapidinho para poder subir o IGTV com capa, para manter a harmonia do feed. Se a gente tem, por exemplo, aqueles feeds que eu acho lindos, maravilhosos, que parece que é tipo da The Holy Chic, gente. Vocês viram como o feed da The Holy tá ficando bonitinho? Quem não conhece a The Holy Chic, depois a gente apresenta, mas o feed da The Holy, olha só. Olha a harmonia. Upsi. Não quero. Gente, é só para subir. Olha só, as imagens são tudo bonitinhas, tem elas tudo conversando, papapá. Óbvio que isso aqui tem alguém fazendo pra gente. A gente tem uma voluntária que está ajudando a fazer um feed bonito. Por que que para The Holy Chic funciona? Porque a The Holy Chic não é um ser vivo que vive aquilo. Ela é uma instituição que está nascendo e que consegue fazer um planejamento mais organizado e que consegue ser mais institucional. Esse feed lindo, maravilhoso, seguindo mosaicos e tal, funciona ou para uma empresa gigante que está ali para ter a sua presença, ou para alguém que quer simplesmente ter uma página de internet no Instagram e não está vendendo nada. É institucional. Institucional é para as pessoas saberem que existe e angaria fãs. Institucional vai cada vez ter mais pessoas que simpatizam contigo, com a tua marca, com as tuas cores, que acham legal os teus pensamentos e tal, mas não necessariamente as pessoas vão consumir a partir dali. Porque aquilo está ali para bonito, está ali para inglês ver e passa a ser utilidade pública, coisa que vocês não são. Para poder ter vida, primeira coisa, a técnica que eu estou abordando, que eu estou usando no Instagram, chama Feed Domination, que é dominar o feed no sentido de estar presente o tempo todo. O que eu aprendi foi,
E aí talvez vocês mesmas possam me confirmar isso. Quando eu pergunto para as pessoas, e a própria Samara está aqui para me confirmar isso, gente, tu viu meu post assim, assim, assado? Não, Lice, não vi. A gente acha que se a gente colocar 10 posts por dia no Instagram, a gente tá enchendo a vida das pessoas. Cara, que ego! Quem é que passa o dia olhando para o teu feed? As pessoas têm vida. Elas passam o dia fazendo outras coisas. E às vezes elas nem lembram da nossa existência. Elas não fazem a menor pelota de que a gente está no mundo fazendo alguma coisa. Se a gente aparecer na mídia social que a gente escolheu, uma vez por dia, a gente vai ter 1 ponto, não sei quantos milésimos de chance de a pessoa nos ver. O que eu tenho que fazer como empresa é abrir mais oportunidades para que as pessoas me vejam. Se por acaso, como a Samara, que passou um mês, gente, eu falando do real virtual, e ela não viu nenhuma vez, e ela é aluna. Porque a porra do Instagram manda para quem quer. E a gente tem um problema seríssimo no nosso mercado. Na hora de segmentar para fazer venda, para fazer um anúncio, é super complicado. Eu até vou dizer para vocês uma coisa. Vocês têm uma vantagem em relação a mim nesse sentido. Porque para vocês, por exemplo, vocês conseguem entrar no Instagram e vão ver assim, Andréa, qual é a tua persona? Quem é a tua cliente ideal? Tá sem áudio. Mulheres a partir de 40 anos. Que moram aonde? Desamera. Aqui. Tá, it matters. Pro Instagram matters. Então, assim, tu vai Eu boto- fazer um anúncio, tu vai entrar, e até porque tu vai fazer tu vai fazer um vídeo ou uma legenda em português ou em inglês. Então, a gente tem que saber. Por quê? Porque tu vai entrar no Instagram, tu vai criar um anúncio para mulheres de 40 a 55 anos que falam português, que moram em tal lugar e tu vai atingir o teu público. Porque aí esse é teu público. Sim. Então, fazer anúncio, no teu caso, se tu tiver uma persona bem definida, é fácil. No meu caso, eu tenho que conseguir essa mulher que queira ser profissional em consultoria de imagem. E esse queira ser profissional em consultoria de imagem não existe dentro das características dentro das características para eu escolher, que eles chamam de demographics, né, para fazer um anúncio. Então, para mim, é surreal. Eu já tentei vários anúncios e agora larguei de mão, eu vou no orgânico e eu vou no feed domination mesmo, tá? É assim que eu vou trabalhar. Fala. É uma pergunta. Quando você fala sobre anúncios, o anúncio eu sempre tenho que pagar, certo? Eu sempre vou lá, defino todos os parâmetros e são pagos. Quando eu só faço os posts, é no sistema orgânico. Yes. E aí, assim, até uma dica em relação a isso, o que as gurias estão... obrigada, Fabi. Tem 2 formas de tu fazer anúncio. Tu pode entrar no teu feed e ir lá no Boost, que é... como é que chama em português? Impulsionar um post ou um stories, etc. E tu podes ir no business.facebook.com e lá dentro inserir a tua conta do Instagram e fazer por lá. Eu faço pelo business.papapá 80% das vezes. Mas de vez em quando eu me empolgo com um determinado post que eu vejo que está dando resultado, vou lá e dou uma empurradinha nele, tá? Diferenças. Teu alcance é muito maior, teu controle é muito maior quando tu faz pelo Facebook, tá? Dentro do Instagram tu acaba pagando mais e tendo limitações de audiência. O que é importante? Se vocês fizeram um post, que o post deu resultado, aquele é o post para vocês botarem dinheiro em cima. Porque se no orgânico já funcionou, imagina com uma graninha, tá? Então, vocês têm que decidir em relação a isso. A minha sugestão é, se vocês vão trabalhar com impulsionamento ou com anúncio de post, seja qual for, façam isso com um propósito em mente. Eu quero vender tal serviço.
e faça um anúncio desse tal serviço, seja vídeo, seja imagem, o que for, chamando a pessoa para vir para comprar, tá? Em cima disso, uma coisa que vocês têm para considerar é, por exemplo, fazer anúncio no Stories é mais caro que fazer anúncio no feed, tá? Não sabia. Eu fui ver hoje, eu fui arriscar fazer um no feed, no Stories. Eu faço anúncios no feed normalmente, pagando, eu coloco o meu budget, tá? Eu coloco quanto eu quero gastar. E agora eu tenho um rodando por 5 dias que vai me dar. Que bom que tu vieste, Rê. Que bom que tá um pouquinho mais calmo aí. Beijo para todo mundo, fiquem com Deus. Tá bom, obrigada. Eu coloquei um anúncio a rodar, se não me engano, eu botei $2 por dia por 15 dias. Só porque eu quero que dê alguma atração, só alguma atração. E aí eu fui fazer o do Stories e o mínimo do Stories é $6 por dia. Então o Stories já é mais caro porque, claro, tem muito mais audiência, tá? Só que se a gente faz por dentro do Facebook, tu consegue fazer ele programado bonitinho para tu ver aonde que ele vai ser colocado aquele teu post, e aí tu consegue botar ele no Stories e às vezes o teu custo é menor. Tá? Sugiro que vocês deem uma olhada dentro de como é que funciona essa ferramenta. Para usar o business.facebook.com, tem que ter página no Face. Tá? E daí tu vincula a tua página do Instagram também, tem que colocar uma conta de pagamento, de anúncios e tudo mais. Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre mídias sociais em geral. Oi. Você sabe se dá pra fazer. Tá, peraí, ficou super quebrado. Quem é que tava falando que eu nem consegui ouvir? Se dá pra fazer. Débora, é tu? Sou eu, tá quebrando tudo, né? Voltou? Voltou. Você sabe se dá para fazer tudo pelo Instagram ou se eu tenho que ter o Facebook para fazer os posts, para fazer a promoção? Tu pode fazer a promoção pelo Instagram, mas ela tem menos recursos e normalmente custa mais caro. Tá? Normalmente é mais caro. O Facebook te dá bem mais opções e tu consegue organizar teu budget de uma maneira bem mais inteligente. Obrigada. E então, assim, o que vocês têm na cabeça de vocês imediatamente quando a gente pensa em redes sociais? O que vem à cabeça de vocês? Quais são? Primeiro o Instagram. Instagram. O Facebook eu tenho, mas acabo não usando para isso. Mas é realmente um canal, sim. Tem muita gente que usa, ainda mais na faixa etária que eu quero meu nicho. Muito bom que você tocou nesse ponto. Vamos ver quem mais aí. Acho que YouTube também é, né? YouTube. Twitter. LinkedIn. Eu acho que hoje em dia estão usando muito o TikTok também. TikTok. Então, isso aí a gente tem que entender, e agora que vem o nosso raciocínio mais importante, tá? Tem várias. E uma importantíssima que ninguém citou é Google. Tio Google. Vocês precisam estar no Google. Vocês precisam ter uma página do trabalho de vocês dentro do Google. Porque quando as pessoas procurarem consultoria de imagem, blá, 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 tem que encontrar vocês dentro do Google. O Google é um catálogo para tudo. Se vocês procurarem dentro do Google Brazilian, a consultoria de imagem em Nova York, vai aparecer minha página. Eu tenho uma página que tá capenga, porque eu não uso como eu deveria, mas ela tá lá, pelo menos como referência, como telefone, como contato, as pessoas vão encontrar. De vez em quando eu vou lá e faço alguma atualizaçãozinha. Deve fazer um mês mais ou menos que eu mexi lá, porque realmente é muita coisa para a gente dar conta de tudo. Mas a gente precisa pensar nos mais importantes. O Google vai te dar ranking, vai te dar alcance. Quando as pessoas procurarem, vão te encontrar. Então, o Google, por menos que seja usado, pelo menos tem que aparecer, tem que constar lá. Tá? Fora isso, quando a gente pensa em qual mídia social a gente vai estar, me desculpem, não é a que a gente gosta.
A gente não vai estar na mídia social que a gente gosta de usar. A gente vai estar na mídia social que os nossos clientes gostam de estar. E aí é um aprendizado que começa por quem é o meu cliente. Então agora, rapidinho assim, eu quero que vocês... Quem tem na cabeça tá beleza, mas só pra gente não esquecer, vamos anotar numa folhinha, todo mundo vai anotar. Se vocês quiserem, vamos botar aqui nos comentários para todo mundo saber também, porque vai ser uma coisa importante para a sequência. Coloquem nos comentários aqui no chat. O público de vocês, o mais específico possível. Por exemplo, se eu fosse falar das minhas, né, o meu público são mulheres. E aí, assim, é um targeting que eu tô fazendo que é um targeting novo, tá? Mulheres brasileiras que moram no exterior, na faixa etária de 30 a 45 anos e que falam inglês. Aí, por que eu coloco esse público? Porque quando eu coloco mulheres brasileiras que moram no exterior, mesmo as que moram no Brasil acabam entrando no círculo do brasileiras. Quando eu coloco de 30 a 45 anos, mesmo as que têm 26 e as que têm 50, acabam entrando. Porque o nosso foco é assim, ó. Mas a gente acaba abrangendo a pessoa que se sente naquele escopo. Se eu perguntar para a Andréia com quantos anos ela se sente, ela não vai dizer a idade que ela tem. Não, acho que eu me sinto com uns 30. Eu só menti mais novo. Então assim, a gente não precisa mentir, a gente só fala com o que a gente sente, né? Aí, Flavinha, teu target está muito, 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 muito largo. Tu tem que afunilar. 30 a 55 anos, tu tem mulheres que estão sendo mães e tu tem mulheres que estão sendo avós no mesmo grupo. Tu não consegue conversar com essa audiência do mesmo jeito. Se respingar, beleza. Mas tu precisa focar, porque assim, quando tu vai conversar com alguém, tu não pode dizer se tu é mãe ou avó. Não, tu tem que dizer, se tu é mãe, blá, 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 tudo bem. Mas aí é que tá, o teu diálogo vai fazer com que tu traga as pessoas que têm grana. O ter grana para pagar está no teu diálogo, independente da idade. Débora, 25 a 35 relacionado a business. Tá, mas que business? O que elas fazem? Elas são funcionais, elas são empreendedoras, elas têm a própria empresa, elas estão começando, são startups. Gente, enquanto vocês pensam aí, eu vou ali limpar um bumbum e já volto. Já volto. Obrigada, meu anjo. Voltando. Feita, tarefa cumprida. Então, deixa eu ver o que apareceu aqui. Fabi. Mulheres, faixa etária de 30 a 45, ascensão de carreira, promoção, adaptação de dress code. Tá, então, tu tá conversando com a mulher que trabalha e que busca mais na sua carreira, tá? Então, tu tem que ter um diálogo, tu tem que te apresentar e tem que te portar dentro desses parâmetros, tá? Mari, mulheres brasileiras, mais ou menos 30, que moram no Canadá. Brasileiras, mais ou menos 30, moram no Canadá. Quando moram, assim, independente se ela tem que morar no Canadá, mas ela é mãe, ela trabalha, qual é o teu diálogo com ela? Então, até uma pergunta, porque assim, o que eu penso quando eu penso em mulheres brasileiras que estão aqui? Eu sei muito do motivo que as pessoas vêm para cá e eu sei que tem várias fases de quando elas vêm. Então, tem quando a pessoa chega, quando ela está se estabilizando financeiramente e depois quando ela já está mais estabilizada financeiramente. Aí, eu penso em ter produtos mais acessíveis para quem está nessa fase mais de transição e
produtos mais caros, mais premium, para quem já está aqui há mais tempo. Isso faz com que eu tenha 2 públicos-alvos diferentes, certo? Sim e não. Isso faz com que tu tenha 2 diálogos diferentes. Tá? E tu pode muito bem, por exemplo, ter pacotes de serviços, isso é muito bacana. Pá, já fui aqui. Ó. Tu pode fazer os nomes dos teus pacotes pensando nos estágios de adaptação da mulher no Canadá. Então, assim, se o primeiro estágio é preciso me situar e encontrar um emprego, né? Tu pode colocar assim, tipo... Eu fiz uma vez um pacote de serviços quando eu comecei eu tinha um plano de consultoria de imagem que era de realocação. Tu pode pensar em realocação, Mari, que era para trabalhar no Brasil, em Porto Alegre, e eu chamava o pacote de Porto Alegre C. Então, assim, Porto Alegre, no sentido, tu tá mudando para Porto Alegre, aprende sobre a cidade, papapá. Dentro do Canadá, de repente, tu pode pegar ou uma palavra ou alguma coisa que tu possa fazer uma chamadinha do tipo, né, que isso faça com o adapte-se ao Canadá e tu faz um pacote com serviços básicos, de repente tu pode ter um grupo de atendimento, tu vai atender as mulheres em grupo, elas estão sem grana, vão pagar menos, então vem para o grupo e tu vai poder ajudar elas também nessa questão de adaptação. E quando ela está lá adiante, já que ela já está com grana, tipo, estabilize-se, não sei, alguma coisa assim, para ela, ou faça seu upgrade, alguma coisa assim, para ela poder ter serviços mais robustos e ter, então, um resultado ainda maior com a imagem dela. Boas dicas. Olice, oi. O LinkedIn também é uma mídia que a gente pode explorar, porque principalmente... A gente vai falar sobre mídia por mídia daqui a pouquinho, exatamente por isso que eu pedi o perfil de vocês, porque vai depender do perfil. E aí eu já vou mostrar para vocês uns dados que eu vi que são super, super importantes. Quem é que está atrás do iPhone? Que só tá iPhone aqui. iPhone, quem é você, iPhone? Não tem específico, cria mães. É Paty, pode ser. Tá, então pode ser a Paty. Não tem específico, queria mães, mas não tô focando nelas. Queria que morasse em qualquer lugar, mas talvez o fato de ser imigrante. Então, Paty, é tu, sim. Então, olha só. Primeira coisa, para quem não sabe onde quer chegar, lembra aquela minha frasezinha? Para o corpo que não sabe onde quer chegar, por corpo cuja alma não sabe onde quer chegar, qualquer roupa serve? Se vocês não sabem que público atender, não vão conseguir conversar com ninguém, vão chegar a lugar nenhum. Porque, já me passa o teu, Sami. O que acontece é o seguinte, quando a gente entra num canal para conversar, seja qual for a mídia digital, a gente vai ter um determinado linguajar. E aquele linguajar tem que conversar com a pessoa que a gente quer que venha ser nossa cliente. Quem de vocês leu as 8 perguntas, aquelas que eu pedi que vocês lessem antes da aula de hoje? Vocês leram? Tá. Vocês viram ali os tipos diferentes de clientes, a questão de abordagem e tudo mais? Tem pessoas que quando a gente começa a conversar, o nosso assunto não vai nem chegar nelas, porque não é o tipo de conversa que elas estão esperando. E se eu não sei com quem eu quero conversar, quando essa pessoa não me responde, eu fico frustrada. Eu fico muito frustrada. Então, eu preciso saber com clareza quem é. Quem é o meu público? O meu público é uma mulher que não está nem aí se está sem maquiagem, porque ela sabe que o valor dela está dentro dela. Por mais que ela saiba a importância e o valor de se vestir bem, da aparência pessoal, e que ela tenha total cuidado, ela quer ou já é tão segura de si que ela entende que tem horas na vida que ela vai estar fazendo um videozinho ridículo com os óculos de corrida, toda suada, como eu fiz hoje de manhã. E tá tudo certo. A mulher com quem eu comunico é uma mulher de verdade, que está na cozinha fazendo as coisas que tem que fazer durante a sua aula, que está atendendo o filho e que está vivendo. A mulher com que eu comunico não está nem aí se as coisas não foram perfeitas. Isso. Oi. Mas então, você acha que a gente deve tentar se comunicar com os nossos semelhantes, com pessoas que têm a personalidade semelhante à nossa? Não necessariamente, assim, eu acho que tu não tem que tentar te comunicar, o que tu tem que estar é ciente de que tu vai ressonar para esse tipo de pessoa se tu mantiver um diálogo dessa forma, tá?
Às vezes, por exemplo, para mim seria muito difícil se eu quisesse falar com a mulher que vive na Prada. Gente, eu ia ter dor nos ombros, eu ia ter dor nas costas, eu ia passar mal, eu ia ter que estar lendo um material e começar a aprender sobre coisas que I couldn't care less, não tô nem aí. Então, se tu quer levar a tua autenticidade para o teu trabalho e ter um trabalho que tu curte fazer, o quanto mais verdadeira tu for, mais fácil vai ser. Porque senão é muito tempo de fazeção, é muito tempo e muito teatro para construir, e aí uma hora, gente, a máscara cai. Uma hora, ou a gente tem que sumir porque não consegue mais segurar aquilo e precisa de um tempo pra gente, ou a gente vai ter que chegar e vai dizer, tá, gente, sabe aquilo tudo que eu fiquei fazendo tanto tempo? Pois é, eu estava fazendo só porque me disseram que era o certo e porque era isso que eu tinha que fazer para falar com tal público. E agora, eu cansei, vou fazer do meu jeito. Então, tu vai acabar tendo uma quebra na tua sequência, na tua harmonia de trabalho. Mas sabe o que me dá dúvida em relação a isso? De tipo assim, eu entendo que a gente tem que ser autêntica e eu entendo que quando é verdade tudo flui mais natural. Mas e se a minha verdade é uma verdade que tem, entre aspas, um aspecto de futilidade? Eu não sei se você entende o que eu tô dizendo, porque, por exemplo, eu gostaria de conversar com as mulheres que passam o dia na Prada, mas daí eu acho que vem como peso de, mas então é o tipo de cliente fútil, então não tô vestindo algo. Não, aí é que tá. Aí é que tá. Se tu faz isso de forma autêntica, tu vai falar com esse público e vai fazer sentido. E as pessoas vão te ouvir e vão dizer, cara, ela fala sobre Prada como se ela estivesse falando de arroz com feijão. E tá tudo certo. Só que se eu for falar sobre Prada, vão sentir falsidade no ar. Então, se isso habita o teu mundo, nota 10, aproveita e te abraça. Porque dentro desse mundo tem espaço para pessoas autênticas. E eu acho que tu tem como fazer isso super bem. Tu tem postura para isso. Tu tem presença de espírito para isso. Tu tem conhecimento para isso. E eu não acho que tu seja uma pessoa fútil. Porque, na verdade, gente, gostar de marcas boas não é futilidade. Futilidade é a forma como tu apresenta isso. Futilidade é tu gostar de uma marca não porque ela é boa, mas tu gostar de uma marca porque tu quer que os outros vejam tu usando. Isso é futilidade. Futilidade é a gente se vestir de cima a baixo de coisas que não fazem sentido para nossa vida só porque o outro acha bonito. Então, se isso é uma verdade tua e que habita o teu mundo e que te faz feliz e que tu faz isso bem, toca a ficha. Não tem nada de errado nisso. O que tem errado é fazer algo porque é o que os outros dizem que tem que ser feito, fazer algo para agradar a sociedade, né? E fazer algo que tu não vai conseguir sustentar, que tu não vai conseguir manter no teu trabalho. Porque daí tu vai estar fugindo da tua essência e tu não vai trazer resultados, porque o que eu sempre digo em aula para vocês na formação não é, cara, se é para tu fazer alguma coisa que tu não gosta e que não te faz feliz, vai ser funcionária, pelo menos tu não tem risco de estar aí correndo atrás de cliente. A gente escolhe fazer alguma coisa que a gente ama para fazer como a gente quer e dentro da nossa verdade. Senão não tem porquê. Ninguém vai empreender para fazer alguma coisa que não gosta, tem que ter paixão. Tem que ser algo que a gente realmente faça com o coração. Então não tem nada de errado em tu fazer e conversar com as mulheres que gostam de Prada. Tem errado eu fazer. Para mim não tem nada a ver. Te respondi? Respondeu, obrigada. Porque eu sempre fico mesmo com esse medo. Tipo, eu acho até quando eu tento focar meu público-alvo em business, acaba que é um pouco sabendo das condições financeiras desse grupo. Porque é lógico que as pessoas que elas precisam se apresentar bem, que elas trabalham numa empresa grande, é o tipo de coisa que faz mais sentido para essas pessoas também. Mas ao mesmo tempo eu fico meio que com medo de come across, trazendo futilidade para o mundo, sabe? Porque eu não queria que fosse relacionada Mas aí é que tá. a isso. Uma coisa que vocês têm que ter na cabeça muito certo, gurias, vocês não vão agradar todo mundo. Vai ter gente que vai falar mal, sim. Estejam preparadas para isso. Vai ter gente que não vai gostar, vai dizer que é um absurdo, vai dizer que é ridículo. Porém, o público de vocês vai estar feliz com o que vocês estão falando.
o teu cliente vai gostar do que tu está falando. Quem está falando mal não vai te contratar, mesmo que tu fale o que ela quer ouvir. Se tu mudar o diálogo para atender o que ela está falando, ela não vai te contratar igual, porque ela simplesmente quer falar mal. Então, se acostumem que vai ter gente falando mal. E isso também quer dizer que vocês estão tendo um atingimento, né? Vocês estão indo mais longe no que vocês estão falando, que está tendo, né? Tem sounding board. As pessoas estão ouvindo, está tremendo, está tendo tração, está acontecendo alguma coisa, porque ninguém fala mal do que não está fazendo barulho. Então, se preparem. Vai ter gente que vai falar mal, vai ter gente que vai questionar. Vocês não conhecem, a Carol conhece. A Alana fez um post. Foi a Alana, não, foi a Tainá, não foi ela não, foi a Tainá. A Tainá é aluna do Express. Ela fez um post explicando a diferença de personal stylist e consultor de imagem. Uma pessoa que ela nunca viu na vida chamou ela em inbox para dizer: nossa, mas tu tá denegrindo a imagem dos personal stylists. E aí ela me chamou, me mostrou o post, perguntou o que eu achava e tal. E, cara, não denegriu nada. Daí eu perguntei para ela: escuta, ela é personal stylist por acaso? E aí ela foi olhar assim, não, nada a ver, então, nem sei quem é, só que eu fiquei com medo de estar falando mal, não, tu não falou nada de errado, tu só explicou as diferenças entre carreiras, e se ela se sentiu doída, tu disse pra ela, olha, me desculpa, de repente tu precisa só entender um pouquinho melhor a diferença entre as carreiras, que foi só o que eu quis mostrar. A pessoa tomou tempo de ir lá para reclamar de uma coisa que nem faz, ela estava procurando alguma coisa para falar mal, óbvio que ela estava procurando uma coisa para falar mal. Então isso vai acontecer, tá? E abracem isso. O que aconteceu comigo, que eu, num primeiro momento, foi choque, fiquei frustrada, fiquei assustada, não sabia o que fazer, foi quando eu cheguei no Brasil, no final do ano passado, e aí eu fiquei sabendo que o meu apelido no Brasil é consultora pastora. E no primeiro momento foi um choque, eu fiquei brava, então depois eu disse, cara, que legal. Achei maravilhoso. Então, eu adorei. Aí eu disse, porra, tanto que agora os meus posts de domingo, e toda vez que eu tenho algum post de fé, as minhas hashtags têm consultora pastora. Eu assumi isso. Tem que contar que te deram visibilidade, né? Exatamente. Então, assim, eu atingi o meu objetivo de mostrar que é possível ter fé na consultoria de imagem. Exato, que uma coisa não exclui a outra. Que, aliás, então, de mão, sabe? E foi exatamente por isso que eu te escolhi, né, Alice? No curso que eu quis fazer, eu fiz o curso mesmo, por causa do diálogo da Alice, voltado justamente para a fé. E eu fiquei, meu Deus, era o que eu estava precisando, porque eu tinha medo de fazer consultoria de imagem e me encontrar numa profissão de futilidades, como a Mirella, acho que a Mi falou, agorinha que estava falando antes. Débora, que nem ela falou, né? Então, eu tinha medo, eu achava, especialmente por ser cristã também, né? Eu sou evangélica e aí tava, né? Meu Deus, eu vou fazer moda, mas eu ficava com medo de ser julgada, porque os evangélicos têm pessoas que são muito extremistas e tal. Então, sempre vai ter gente falando, né? E eu ficava, meu Deus, será que você fazer isso? Será que eu vou me perder se eu for ser consultora de imagem? Porque eu tinha uma imagem, assim, diferente. Assim como eu também tinha da design de moda. É um estereótipo que a gente cria, sabe? A gente coloca tudo numa caixinha e acha que é aquilo ali. E na hora eu entrei e vi que não era nada a ver. Tanto design não pode de moda, ter medo. Me fala aí, Sammy, rapidinho. Por que o teu público não tá legal e tu tem vergonha de falar? Lícia, porque eu já fiz o curso contigo. Tu já tinha falado isso pra gente definir bem, né? No último módulo a gente fala sobre carreira e tal. E eu sei mais ou menos a faixa etária, que é entre 25 e 35, ou no máximo 40 anos. Mas eu me encontro numa encruzilhada, porque assim, eu gosto muito da moda evangélica, eu tenho um público evangélico muito grande mesmo, e sempre os meus posts, assim, voltados para a moda evangélica, eles costumam ter um alcance um pouco maior do que o normal. Mas o meu, assim, a minha essência, o meu espírito é um evangélico muito mais moderno, sabe? Porque eu gosto de coisas mais alegres, de looks com muita sobreposição, com exagero. E esse seria o meu público ideal. Tipo, meninas entre 25 e 35 anos, né? Que é na fase da juventude, que você começa a trabalhar, começa a ganhar dinheiro, mas é na fase que as mulheres, né, começam a conseguir a independência. E aí, esse público,
mais apaixonado por moda, por cores, pelo original, sabe? Só que eu não consigo linkar muito isso com, mais especificamente, muito menos conseguir juntar um pouco com a moda evangélica clássica, que era algo que eu gostaria de trabalhar também. E aí eu fico muito confusa e não sei, assim, direcionar. Primeiro, vamos focar rapidinho, então. Seguinte, eu acho demais, e eu já fiquei pensando assim, tipo, Samara a evangélica sapeca, alguma coisa assim, sabe? Evangélica sapeca, alguma coisa nesse sentido, uma brincadeira que tu possa fazer como isso. Atrair de verdade esse público, porque tu tem esse perfil, sim. E eu acho que dentro do Resolva, desculpa, tu não tá fazendo isso. O Resolva tá muito podando... mais natural. O Resolva tá Na podando verdade, a tua essência? Sim, a tua leveza, a tua criatividade, tudo. Eu acho o contrário, Ulisses. Depois que eu encontrei com o Resolva, eu descobri que eu podia ser eu mesma. Lá, depois que tipo, eu comecei a fazer looks e posts muito mais alegres, muito mais coloridos, usar as minhas meias neons, coisa que antes, quando eu tava no meu Instagram, a pessoa ficava, meu Deus, eu sou consultora de imagem, eu não posso... Tanto que até em Nova York, eu falei que eu queria um visual mais sério, mas sem deixar de ser o mesmo, um visual mais madura. Com Resolva, não, eu posso ser eu mesma. Eles sempre e eles até Mas falam... lembra que desde o começo eu te falava isso, né? Tu falava assim, mas eu gosto muito de usar tênis e tal. O que eu te dizia? Eu lembro, tanto que a questão de eu querer aparecer um pouco mais madura era justamente para transmitir mais segurança, mais competência e tal. Eu achava que eu precisava disso. Tá, e eu quero ir adiante para a gente poder fechar aqui o de hoje, só deixa eu te dizer uma coisa importante, então. Depois a gente fala mais sobre isso no privado. Não, a gente vai ter tempo durante todo o período. Mas o que tu tens que saber é o seguinte, a tua natureza tem que estar contemplada no teu tipo de trabalho. E tu pode, se tu quiser, testar um dos dois perfis fazendo um trabalho bem em cima disso e o outro fazer um trabalho mais tradicional, para ver o que é que acontece e ver aonde que as pessoas vão estar mais perto de ti. Tu não pode comparar um perfil com o outro porque não tem muito mais seguidores do que o outro. Então, tu tem que comparar, na verdade, o tipo de interação que tu tens. Que é meu anjo. Quando a mamãe terminar a aula, a gente vai, tá? Agora tu faz teus vídeos, vai fazer teus vídeos de aula. Bom, eu quero ver aqui porque a Renata colocou mulheres brasileiras de 25 a 40. Renata, tá muito aberto, tá? Mulheres de 25 a 40, tu tem uma vastidão de mulheres, tá? E também acho que tu tá pegando mulheres em duas fases de vida muito diferentes. Uma mulher de 25 é muito diferente da mulher de 40. Então, ou tu começa na de 30 e vai a 40, ou tu desce dos 25 aos 35. E foca em alguma outra característica que deixe mais específico quem é essa mulher. Pode falar. Pode falar. Você tá conseguindo ouvir? Aham. Tá. Na verdade, eu tinha pensado no público-alvo em mães. Só que eu fiquei com medo de ficar muito rotulado. Eu não sabia se eu ia ter público suficiente. Tu é mãe? Para focar só nisso, porque na verdade eu queria trabalhar com esse público. Então trabalha com esse público, porque primeiro, tu é mãe, tu sabe as dificuldades de uma mãe, tu sabe a confusão que é tu conseguir te vestir com um filho dentro de casa, às vezes a roupa que tu quer tá amassada. Então, assim, essa realidade vai conectar com as pessoas que vivem a mesma coisa. Sobre essa questão, gente, de afunilar demais o público, vamos pensar aqui, quantas pessoas existem dentro do universo que vocês estão desenhando como o tipo de cliente que vocês querem atender? E aí me digam, assim, honestamente, quantas clientes vocês têm tempo para atender durante o mês? Se por acaso vocês tiverem um mês bombando de clientes, quantas vocês conseguem atender? Bem atendida? Eu acho que eu conseguiria no máximo umas 3. Hoje, na minha situação de hoje. Porque... Tá, então vamos ser assim, exagerado. Vamos colocar 5 por mês? 5 clientes no mês. Se a gente pensar, olha aqui, agora vamos lá que a gente tem que trabalhar com matemática também. A gente vai tirar o quê? Um mês sem trabalhar no ano, tá? Porque a gente tem feriado aqui, tem férias ali, tem festa aqui, tem dia que não trabalha e tal. Então, vamos tirar. São 365 dias do ano, tá? 365 menos 30 dias, a gente tem 335. Dividido por 7,
São 47 semanas, tá? 47 semanas dividido por 4,5, que é a média por mês, são 10 meses no ano. Então, se a cada mês eu vou atender 5 clientes, eu estou atendendo 50 clientes no ano. 50 clientes no ano. Quantos anos vocês vão precisar atender para atender as 500 pessoas que vocês sonham que vão estar atendendo o mercado? O mercado é muito maior, tem milhões de pessoas para atender. Então, assim, quando vocês atingirem as 5 clientes de vocês, vai ter uma outra consultora que vai estar atendendo as 5 clientes dela. E o universo vai continuar a ser enorme. Ainda mais quando vocês se posicionam online. Ainda mais quando vocês estão oferecendo o serviço de vocês de um determinado lugar do mundo para quem está em qualquer lugar do mundo. Então, esse número de mães de 25 a 35 anos, brasileiras, cara, dá uma olhada, vai no censo ver quantas são. Imagina o alcance que é isso. Então, não tenham medo. Pode falar. Fala, Rê. Eu fiz uma pesquisa por conta própria. Quantas são? No Facebook, numa comunidade que eu tenho, que eu entrei referente, e lá só tem mãe. E eu perguntei para elas como que estava a autoestima delas, como que elas conseguiam se identificar no mesmo estilo que elas tinham antes, no de agora, depois de ser mãe. E, assim, 80% disse que não conseguem se vestir, que elas não se identificam, que elas não conseguem olhar mais para o guarda-roupa e conseguir se vestir. Então, assim, tu tá com a faca e o queijo na mão. Tu tens aí... É luxo. Tu já tens aí a pesquisa que diz qual é o problema delas. Agora tu vai lá e vai oferecer um serviço que exatamente resolve esse problema. Exatamente resolve esse problema. E aí tu já sabe que aquele público está pronto para comprar. Deixa eu ver aqui quem é. Eu quero ver se eu respondi de todas elas, de todas vocês em relação ao público. Mas a minha tela, deixa eu ver, eu perdi aqui. A Lana acha que não vai o quê? Será que a Lana falou que não? Não, eu falei que eu acho que você não viu o meu. Ah, não viu, assim, tá, não, porque tá escrito voo ali, tudo. Ai, desculpa. Tá, não, beleza, deixa eu ver cadê o teu, então. Mulheres brasileiras. Mulheres brasileiras 25 a 35, acadêmicas, petit? Como eu, né, Alice? Porque, assim, eu sempre tive muita dificuldade para escolher, para comprar roupa por causa do meu tamanho. Sempre ficou tudo parecendo que era a roupa da minha mãe, sabe? E eu era uma criança assim, dentro dela. Sensacional tu focar em assim, um grupo que é mulheres petit. Sensacional isso. Tu pode fazer, por exemplo, se tu estiver trabalhando com Human Stripe, tu pode fazer os teus catálogos dentro de Human Stripe só com coleção petit. Petit. Foi isso que eu pensei até quando eu vi a apresentação da Human Stripe. Eu falei, nossa, perfeito, porque eu consigo colocar tudo aqui muito mais organizado. Porque é difícil, eu estava tentando fazer uma busca por lojas que são especializadas em petit e, assim, eu não achei muita coisa aqui pelo Brasil, né? Aqui pelo Brasil. Eu sei que nos Estados Unidos tem muito, né? Inclusive, nas departamentos tem muitos setores que são exclusivos de petit, então é mais fácil. Eu comprava muito mais roupa nos Estados Unidos, era muito mais fácil. Mas aqui no Brasil... Mas aí, com a Human Stripe, eu acho que fica um pouco mais tranquilo, né? Eu junto tudo que eu achar, eu consigo... Eu acho assim, tu tá com um público que tu vai conseguir conversar muito bem. A partir do momento que tu te posicionar e disser assim, cara, tu já teve dificuldade de comprar roupa porque tu é pequenininha demais? Já pareceu que tu tava usando as roupas da tua mãe? Eu pensei. Chega, gente, vamos se vestir do nosso tamanho, vamos nos encontrar dentro do nosso tamanho. E pumba, foca dentro disso, nota 10. Show. Com certeza. Okay. Gente, alguém ficou de fora? Tá. Quem não tá assistindo a aula ao vivo, gente, a gente vai conversar depois, tá? Pode ser no próprio grupo, a gente vai trocar uma ideia rapidinho, não tem problema nenhum. Eu quero que vocês estejam bem seguras com relação a isso, porque isso vai ajudar vocês a definirem os próximos passos, que é aonde que eu vou ter presença de mídia social? Qual a mídia social que vai fazer a diferença no meu atendimento? E aí agora... Antes de você mudar o tópico, Alice, só uma pergunta.
Se eu tiver como público-alvo, público brasileiro no Canadá e canadense, mesmo que seja a mesma faixa etária, talvez um pouco diferente as situações, né? Porque são situações diferentes de vida, eu consigo me comunicar com esses dois públicos oferecendo serviços diferentes? O que eu falo primeiro que eu tô pensando? O que eu tava pensando? Para o meu público canadense, eu estava pensando em oferecer serviços mais curtos, até onde eu preciso me expor menos em relação à língua, mas eu consigo falar o tanto que eu me sinto segura e oferecer aquilo que eles precisam de uma forma mais prática e rápida. Para o meu público brasileiro, eu estou pensando em oferecer algo mais contínuo, uma coisa, algo que eu me doe mais, que a gente se encontre mais, enfim. Então, mesmo que seja a mesma faixa etária. Tá, o que eu sugiro que tu faça? Tu vai comunicar assim, eu só acho que tu tens que trabalhar com campanhas. E aí, quando eu digo campanhas, é alguma coisa, por exemplo, que é o que eu estou fazendo. Observe o que eu estou fazendo, tá? Eu fiquei um determinado tempo em que eu falei sobre o Style Speak. Falei sobre Style Speak, sobre Style Speak, Style Speak, Style Speak. Daqui a pouco, eu fui mudando o tom e entrou o quê? Do real ao virtual. Falei sobre do real ao virtual, do real ao virtual, do real ao virtual. Agora, vocês vão ver que eu estou começando a falar sobre carreira. E os meus posts nessa sequência vão ser muito mais em inglês. Por quê? Porque eu quero começar a ver dentro do meu público quem ali do mercado internacional teria interesse na formação. Porque não para já, mas eu estou sim planejando lançar a formação em inglês. Então, estou conversando assim. No final do mês, eu vou voltar a falar, quer dizer, a mentoria eu vou seguir falando, tá? Vou seguir falando, mas do que está acontecendo. No final do mês, eu vou voltar a falar da mentoria, por quê? Porque tem gente que ficou para espera. Então, eu vou lançar de novo a mentoria e eu vou voltar a tocar nesse assunto. E para setembro, eu vou lançar a formação de novo. Então, o que eu faço? Eu tenho fases de conversa e o meu assunto vai variando. No meu caso, eu tenho feito de mês em mês. Mas, por exemplo, tu pode muito bem uma semana toda falar com as brasileiras e explicar os teus serviços e tal, papapá, e daí o que eu te sugiro? O teu post vai ser escrito em português e embaixo uma legenda curta em inglês dizendo, semana que vem vamos conversar mais em inglês. Semana que vem vamos conversar mais em inglês. Na semana seguinte tu fala inglês, 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 inglês e vende teu produto em inglês e coloca, semana que vem falaremos sobre não sei o que em português. E daí tu fica fazendo essa alternância. Ou faz postagens durante o dia com mais frequência. E, por exemplo, tu vai fazer a tua postagem de manhã em português e de noite em inglês. De manhã em português e de noite em inglês e vai invertendo. Lembra que ontem eu falei sobre a questão de que a Débora, né, que fez um post e aí depois acabou não fazendo o stories e alguém cobrou sobre fazer o stories? Foi tu, Débora? Quem foi? Ou foi a Mari? Fui eu. Não foi a Débora. Tá. E eu acho que eu não concluí o raciocínio, né? Quando eu falei sobre a questão do Natanael, eu acabei viajando e não voltei para fazer o que eu ia fazer de fechamento. O que ele fala é o seguinte, tu tens que surpreender o teu cliente. Se tu deixa o teu cliente acostumado com alguma coisa, ele acaba esperando, por exemplo, ah, não, daqui a pouco ela vai fazer isso de graça. Ah, não, daqui a pouco vai ter uma promoção disso aqui. Ah, não, daqui a pouco ela vai entrar online. E aí o teu cliente descansa e não fica atento ao que está acontecendo. Então, é muito bom tu ter alternâncias, mesmo que tu faça as mesmas coisas sempre, que não seja sempre na mesma ordem e que não seja com previsibilidade. Porque a previsibilidade tira a surpresa e daí a pessoa acaba entrando no descanso e ela não está mais tão atenta ao que você está fazendo. Entendi. Tá? Então, assim, não tem nada... E uma coisa que não é pertinente exatamente ao que você está dizendo agora, mas eu só queria te dar um feedback. Lembra a tarefinha que você pediu para a gente fazer ontem, que eu acabei que fiz agora de manhã? Aham. Enquanto a gente está aqui, gostaria de saber um pouco mais sobre a sua consultoria. Então, realmente faz sentido que a gente saiba oferecer e não só entregar toda essa informação de graça e que eles fiquem na expectativa, mas também saber que a gente tem o nosso profissionalismo e se coloca no mercado, né? Perfeito. Eu acho que isso estava faltando. Que bom, que bom, que bom. E aí, agora sim, eu tenho que fazer isso com muita frequência. Tem que fazer com muita frequência.
Gurias, eu vou compartilhar a tela agora e eu quero mostrar para vocês um pouquinhozinho sobre as diferenças de mídias sociais e como que a gente vai fazer para escolher o que vai fazer sentido. Tá? Peraí, eu tenho que primeiro... Se eu fizer isso aqui, eu não vou conseguir abrir. Peraí. Tem que abrir essa. Aí. Ué? Ó, acabei de aprender que quando eu clico aqui, ele não abre em outra aba, tem que abrir em outra aba. Open New Tab, Open New Tab e Open New Tab. Bom, o que eu estou abrindo agora para vocês está disponível também para vocês na plataforma, então vocês vão poder voltar e olhar para isso com mais carinho, tá? Mas eu quero que vocês vejam como que cada mídia social tem a abrangência dela em cada lugar. Então, assim, a gente tem Brasil, Estados Unidos e Canadá, ok? Então, aqui, ó, isso aqui é Brasil. Vocês estão enxergando a tela do computador? Sim. Então, é super recente, é de junho de 2019 a junho de 2020. O que a gente tem aqui, deixa eu tirar isso aqui da minha frente, senão eu não consigo enxergar. Olha só. Aqui embaixo a gente tem quais são as mídias sociais. Deixa eu tirar daqui. E aqui a gente tem o percentual, tá, da população que usa. Então, olha só. Eu vou tirar Pinterest, porque eu acho que não nos interessa. Vou tirar Twitter, porque pode usar, mas não faz tanta diferença. Vou tirar Tumblr, porque eu acho que para nós não é importante. E vou tirar Reddit e vou tirar o Other. Então, a gente vai ficar com YouTube, Instagram e Facebook. O azul lá em cima é Facebook, gente. Olhem o número de usuários versus o Instagram. Não. E olhem o número do YouTube. O YouTube tá lá embaixo, tá? Qual é a cor do Instagram? Vermelho. Ah, não, o Instagram é o preto. Preto, tá? Isso aqui é Brasil, eu disse, né? Brasil. Deixa eu... É, Brasil, aqui na tela, Brasil. Ok? Quando eu vejo Estados Unidos, não é muito diferente, mas tem um movimento maior de parar de usar e voltar a usar o Facebook, tá? Olhem o YouTube lá embaixo. Exato. E olhem a queda do Instagram. E aí, lá em cima, o Facebook bombando. A grande diferença do Facebook para o Instagram é a interação real entre as pessoas. Quando tu entra no Facebook para falar sobre alguma coisa, tu vai e escreve, tu põe a tua opinião, tu participa. Aquilo gera um diálogo. As pessoas, elas entram, às vezes, em grandes debates no Facebook. E no Instagram é uma coisa muito superficial, muito superficial. E isso tem a ver com o público que utiliza. A gente já vai entrar no público para ver um pouquinho sobre isso. Mas olha aqui, eu tenho que ter um canal de YouTube? Cara, se eu estou nos Estados Unidos, eu vou te dizer que não. Olha a diferença que faz, praticamente nenhuma. Uhum. Agora, Facebook não tem como escapar. Tu tem que estar presente. Isso aqui é o uso das plataformas. Lice, no caso do Facebook, é na conta pessoal ou criar uma página? Então, tu não consegue ter página sem ter a pessoal, tá? E aí a escolha Eu sei. A escolha de um para o outro vai depender de duas situações. Quando tu queres trabalhar a tua conta pessoal, não tem o menor problema. O que vai ser problema, por exemplo, é se tu quiser fazer anúncio. Tu não consegue fazer anúncio dentro da conta pessoal usando o Facebook Business, tá? Então, assim, eu, por exemplo, o que eu faço? Eu compartilho na minha página e da página eu compartilho no pessoal, porque eu sei que é o pessoal que vai fazer o buzz, mas a página é que me transforma em empresa. Então, eu sempre fico trabalhando entre eles, eu nunca fico só num. E aí, claro que eu não vou deixar a Mari sozinha, Canadá. O Canadá tem alguma semelhança com o mercado americano, porém,
ele usa um pouco menos ainda o Facebook. E aqui a gente vê que o Instagram caiu pra caramba também junto com os Estados Unidos. O que eu percebi, e eu não sei se vocês que moram aqui nos Estados Unidos perceberam, gurias, o Instagram ficou muito chato para quem tá aqui agora que lançou o Reels no Brasil. Eu não aguento mais ver aquele monte de videozinho no meu feed, quando eu, tipo, gente, sabe, o pessoal fazendo umas dancinhas, umas coisas absolutamente nada a ver, para mim tá perdendo a proposta. E assim, eu não estou no Instagram para estar na plataforma do TikTok. Eu acho que quem quer TikTok é outra plataforma, é outra pegada, é outro diálogo. Na minha leitura, o Instagram está começando a se voltar para um público muito jovem, para um público muito lúdico, que não é um público que paga. Isso me preocupa muito. Eu uso o Instagram como ferramenta de trabalho. E se eu não tenho os meus clientes lá, não me interessa. Então, a minha sugestão é que vocês fiquem atentas ao movimento do Instagram nos próximos tempos. Porque é bem possível que as pessoas que têm poder aquisitivo para comprar encham o saco de ficar vendo isso e pulem fora do Instagram. Posso fazer uma pergunta? Claro. Dentro desse site, tem como eu afunilar mais tipo, para Ontário, por exemplo, na cidade? Eu acho que se tu colocar na busca pode ser, mas eu não testei. Eu não testei. Depois eu vou mexer. Porém, lembra que tu tá online, Mari, tanto faz. Isso é tu verdade. não precisa funilar. Tu não precisa. É bom ter uma ideia de como que é, porque assim, o Canadá é muito grande, né? Então, tudo bem que eu estou online, eu posso atingir todo o Canadá inteiro. Mas, pelo menos, pensar em como que é Ontário por si só, que já é uma província bem considerável e também a província mais rica, né? A província que tem mais dinheiro rodando. Então, acho que uma outra dica, tu já te associou à ICI do Canadá? Não, ainda não. Tá, dá uma olhadinha. É um capítulo que está crescendo e que está começando a fazer bastante atividades e de repente tu começa a circular no meio aí e saber mais coisas sobre a região. Sobre aqui. Tá. Vou ver, obrigada. Agora, então, assim, ó, eu só queria mostrar isso para começar o que a gente vai ver agora. Deixa eu abrir esse outro material. Bom, essa apresentação que eu fiz aqui, gurias, não é para ser bonita, ela é para ser objetiva e prática. Então, pensei que com isso aqui a gente está vendo a parte mais chata do nosso trabalho, que é dados, mas que a gente precisa saber, porque senão a gente não sabe onde está se metendo, tá? Então, eu fiz uma compilação de informações sobre as plataformas que eu considero mais importantes para o nosso trabalho. O Instagram, o Facebook e o LinkedIn. A Fabi perguntou sobre o LinkedIn. A gente vai ver agora como é que as pessoas estão usando cada uma dessas plataformas. Porque, como eu falei antes, não me interessa qual é que eu gosto, interessa onde está o meu público. Eu preciso estar lá. Então, olha só. 11h11, hora de fazer uma oração, gente. Toda vez que eu olho para o relógio, são 11h11. Coisa louca. Então, tá. Deixa eu só baixar isso aqui para poder ler. Então, aqui assim, ó, aqui nessa pesquisa, eles estão dizendo que o YouTube e o Facebook são as plataformas mais usadas e que a base de usuários, tá? Ela pode ser representada como um todo. As smaller shares of Americans use sites as Twitter, Pinterest, Instagram e LinkedIn. Então, isso aqui é em cima de americanos. Mas o que a gente consegue ver de qualquer maneira, tá? É que, olha só, o verdinho aqui mais claro é o Instagram. O Instagram ele veio crescendo e ele está com mais uso em 2009 ali, agora para 2020. Então, deu uma crescida. Mas o Facebook sempre lá em cima. A diferença, esse azul é o Facebook. Sempre lá em cima, tá? E aqui em cima, esse ponto final aqui, eles mediram o YouTube. Aqui eles colocaram o YouTube como tendo bastante uso, tá? O que eu acho do YouTube? O YouTube, para mim, é uma ferramenta muito para biblioteca é uma videoteca. É uma videoteca, é onde eu tenho meu acervo. Como atendimento online, eu sugiro muito que vocês tenham YouTube. Porque a melhor forma, e isso é
Gente, o que eu vou falar agora talvez seja o maior insight da consultoria online que vocês possam ter. Eu nunca fui fã de dossiê. Vocês que me conhecem sabem bem disso. Eu acho um tempo desperdiçado e que a cliente não aproveita. É a minha visão sobre isso e é a forma como eu trabalho. Eu respeito quem faça diferente e eu sei que tem dossiês que são a coisa mais linda do mundo. O que eu faço de entrega para minha cliente? A minha cliente tem vídeos no YouTube sobre toda a consultoria dela. Ao invés de eu falar com ela ao vivo, como eu faço numa consultoria presencial, todas as informações eu salvo em vídeo, subo para o YouTube, faço uma playlist. E a minha cliente agora tem o quê? Ela tem fotinhos sobre determinado assunto, por exemplo, cores. Me lembrem de mostrar isso para vocês quando a gente for falar sobre como realmente eu tenho feito atendimento. Cores. Eu tenho uma foto de cores ou um print da tela do que eu apresentei para ela dentro do Human Stripe com um link para o YouTube. Quando ela quer ver o vídeo de cores dela novamente, ela entra na Human Stripe, clica no link, assiste o vídeo do começo ao fim. Toda a consultoria dela está lá dentro. Eu faço os meus vídeos em 15, 20 minutos e eu demoro um mês para fazer um dossiê. E se eu for ver, a minha cliente já assistiu aquele vídeo umas 3, 4 vezes, sendo que a consultoria dela terminou semana passada. Então, assim, a grande sacada de entrega de conteúdo para cliente é vocês transformarem a consultoria de vocês em vídeo e esses vídeos serem salvos e subidos para o YouTube. Vocês têm uma videoteca lá. Claro que ela vai ser privada, né? Os vídeos não ficam disponíveis, só quem tem acesso é a própria cliente, porque está na plataforma dela. E ela clica, ela assiste tudo por lá. Para isso, eu super indico que vocês tenham. E aí, é claro, que já que a cliente chegou no canal de vocês, por que não ter lá alguns vídeos bacanas, sabe? Com algumas coisas de consultoria de imagem, falando o que vocês acham que é pertinente para o público geral. Vocês podem ter também playlists dentro do YouTube com conteúdo pronto. Gente, cria um vídeo ensinando, por exemplo, a diferença entre todos os estilos. Deixa no YouTube, quando a tua cliente comprou o pacote de estilo, tu libera para ela o vídeo. Tu faz uma vez, e tá lá, e tu repete isso quantas vezes for, e o teu trabalho tá economizado com uma qualidade sensacional e com tecnologia para tua cliente. Vai dizer que não é melhor do que um atendimento presencial em que a gente tem que todas as vezes voltar para a cliente e falar exatamente a mesma coisa? Facilita muito a vida. Então, o que eu falei, e vocês têm condições de cobrar o mesmo valor, porque vocês vão estar dando muito conteúdo. Não tem por que ser mais barata uma consultoria, porque ela é online. Bom, isso aqui, ó, eu acho que começa a ser um dado super importante para quem está, por exemplo, nos Estados Unidos. Eu tenho aqui tudo em relação aos Estados Unidos, um pouco de Canadá e um pouco de Brasil, tá? Eu tentei pegar informações bem gerais para que não ficasse só Estados Unidos, mas eu confesso que é bem difícil de encontrar a mesma informação para todos, então vocês vão ver que tem algumas imagens diferentes. Dentro dos Estados Unidos, então, para quem vai trabalhar com clientes aqui, o total de, olha aqui, aqui em cima a gente tem o total de usuários, é a linha lá de cima, tá? 79% do público do Facebook tem entre 30 e 49 anos de idade. Tá aqui, tá? A maioria, ou melhor, aqui tá bem parecido, ó, brancos, pretos, hispânicos. Tem um número muito parecido de usuários aqui. Em termos de mulheres, as mulheres usam mais o Facebook do que os homens. Aqui em termos de conhecimento, e olha que interessante, ó, o pessoal de high school tem menos, porque, claro, esse pessoal tá no Instagram, tá no TikTok. O pessoal que está indo para a universidade já começa a ter mais, está lá em cima. O pessoal urbano usa mais o Facebook do que suburbano e o rural usa um pouco menos, mas mesmo assim não é nada absurdo, que a gente está vendo em termos de percentual dos Estados Unidos e está muito perto dos 75%, né? Está muito mais para 75% do que para 50% aqui, mas digamos que seja lá, sei lá, uns 65% da população.
Então, isso aqui mostra o quê? Se eu quero atender mulheres na faixa etária de 30 a 49, elas estão no Facebook. Nos Estados Unidos, elas estão aqui. Aí aqui eu tenho o número de pessoas que usam as plataformas, tá? Isso aqui são usuários ativos, tá? Que é MAU. Durante os últimos 30 dias. Então, olha aqui. Deixa eu tirar isso aqui da frente, eu não estou enxergando. Nos últimos 30 dias, a plataforma mais usada foi Facebook. Depois, quer dizer, foi no final de 2019 isso aqui. Depois, YouTube, WhatsApp, considerado como ferramenta aqui de mídia social, Instagram junto com o WeChat aqui, e a gente pode ver que o Instagram tá numa subida, mas tá começando a querer cair. E aí que tem várias outras pequenininhas lá embaixo com bem menos uso. Então, vocês estão vendo assim, o que eu estou mostrando para vocês? Pensem na possibilidade do Facebook. O Facebook traz resultados. Agora aqui, distribuição de usuários do Instagram pelo mundo em abril. Foi agora. Isso aqui é super novo. Olhem a diferença de público do Instagram. 35% tem de 25 a 34 anos. Ou seja, Samara, teu público, Renata, teu público de verdade está aqui dentro do Instagram. Exatamente a faixa etária de vocês. Agora, quem está trabalhando com um público de 35 a 44, olha como cai só para 16% os usuários do Instagram. Por isso que muitas vezes é tão difícil atingir resultado, porque a gente está semeando num terreno que não tem fertilidade para o que a gente está oferecendo. Esse aqui é o... Tá. Uso do Facebook e de acordo com demographics. Aqui. Então, assim, dentro do Facebook, 75% são mulheres. Para quem quer utilizar trabalhar com homens, ainda assim tem um percentual bem representativo, 63%. Em termos de idade, vejam aqui, de 18 a 49 anos, 80% usando. É uma faixa muito grande de trabalho. E quando a gente vai para a idade dos 50 aos 64, continua com 68%. É muita gente numa faixa etária que tem grana para a gente desperdiçar. 73% estão no meio urbano, 69% no subúrbio e 66% no meio rural. Ou seja, toda a nossa população está aqui dentro, né? 73% urbano, a gente necessariamente não vai atender só quem está no meio urbano. O subúrbio tem muita grana, gente. Subúrbio, por exemplo, em São Paulo, todas as cidadezinhas riquíssimas são consideradas subúrbio. E aqui um negócio que eu acho que a gente tem que estar sempre atenta, que muitas vezes passa batido, a questão de grana. Quanto essas pessoas fazem de dinheiro? Isso aqui é por ano, tá? Então, $30 mil ano, 69%, de 30 mil a 75 mil, 72%, e mais de 75 mil, 74%. Então, de certa forma, tem mais dinheiro, tá mais no Facebook. E enquanto a educação, mesma coisa. O pessoal que começa a estudar mais e que tem mais acesso ao ensino acaba estando mais. Por que isso? Porque, de certa forma, é menos fútil. Tem mais diálogo, tem mais espaço para conversar e mostrar conhecimento. O Instagram está bem focado em imagens e focar uma coisa que é um primeiro plano, é só o que está na aparência e não dá espaço para ir mais a fundo. E as pessoas de uma idade superior, de um conhecimento e de uma renda superior, acabam querendo ser diferenciadas pelo seu conhecimento, pelo seu poder aquisitivo. Elas querem conversar numa coisa muito mais profunda. Não é só um sorrisinho que elas querem. Quando elas param ali para olhar, elas querem realmente dar atenção àquilo. Essa aqui... o uso do Facebook é de acordo com países, tá? Então, olha, para nós, o que está importando aqui? Estados Unidos é o segundo país com mais uso, o quarto país com mais uso é o Brasil, o Canadá nem apareceu nesta pesquisa aqui, Mari, I'm sorry. Ele não está nessa pesquisa, tá? Ou seja, então, ele não foi... agora eu tô confusa. Não, eu tô confusa em... qual que é a plataforma que tá mais, que o Canadá aparece mais? É o Facebook ou o Instagram?
Mais adiante eu vou falar mais sobre o Canadá. Tá bom, vou esperar. Mas, de qualquer maneira, o que eu te digo é o seguinte. Eu acho que não dá para não estar presente em qualquer uma que seja importante, tá? Porque no teu caso, por exemplo, tu vai atender brasileiras. Então, tu tem que pegar quem está nos dois perfis. Perfeito. Combinado, André. Beijinho. Bom, então aqui, o Instagram de acordo com a parte demográfica também. 43% de mulheres, 31% de homens. Aí agora, se a gente for boa de matemática, dá para ver que isso aqui não soma 100, né? Então, dá para perceber também que existe muito mais um diálogo, eles chamam de não binário, né? Existe muito mais um diálogo não binário no Instagram do que no Facebook, tá? Faixa etária, olha como a faixa etária que mais usa está muito mais entre os mais novos. Até 19 anos tem 67% ali, de 13 a 17, 72%. E aí depois a faixa etária que tem grana para nós, de 30 em diante, né, já caiu para 47%. Isso são as coisas que a gente tem que saber para gerar expectativa em cima de coisas reais. Ups, volta aqui. Em termos de renda, a mesma coisa aqui embaixo. Em termos de ensino, olha só como também tem bem menos. Quanto mais educação, menos está aparecendo no Instagram. LinkedIn. Aí aqui a gente vê que tem mais homens, mas pouca coisa mais. E 24% de female. Por que não aparece tanto um percentual alto aqui? Porque é muito menos importante na hora do meu perfil do LinkedIn eu colocar se eu sou homem ou mulher. Quando eu estou trabalhando com uma ferramenta de trabalho, se eu coloco que eu sou homem ou mulher, isso pode gerar ser ou não ser contratado em função disso. Então, muitas pessoas optam por não dizer o seu gênero, né? Então, não é uma questão de ter mais um do que o outro. As pessoas, algumas preferem não se manifestar. Em termos de idade, a gente vê que está mais distribuído, mas ela é uma... Oi, Anjo. Que legal, parabéns. Ela é uma rede que ela não é social, ela é profissional, portanto, ela começa a partir dos 18 anos de idade, até porque se tu tem menos de 18, tu não consegue entrar na rede. E, obviamente, 65 anos ali, o pessoal está se aposentando, já tem bem menos usuários, estão lá provavelmente mais como advisors, como mentores e tudo mais. Em termos de renda, quanto mais grana, mais presente no LinkedIn. E aí eu vi eu não sei se eu coloquei os dados aqui, mas uma das coisas que eu vi que chamava nos Fun Facts, que eu achei super interessante, é que tinha acho que era 40% dos milionários e bilionários tinham conta no LinkedIn. Ou seja, quem tem interesse em atingir pessoas que têm grana, um posicionamento do LinkedIn pode ser super importante. Ó, o Instagram é uma das ferramentas mais populares no nível global. Os Estados Unidos têm 116 milhões de usuários, depois a Índia com 73 e o Brasil com 72 milhões. Essa presença internacional faz com que a rede seja interessante para marcas e influenciadores. Mas a gente tem que pensar se a nossa faixa etária está lá. Quem é que se alimenta de influenciadores, né? Usuários do Instagram, no Brasil tem 90 milhões, 58% mulheres. A faixa etária que mais usa Instagram no Brasil está ali, de 25 a 34, com 17%, tá? E aqui alguns números, né? Mais em geral, para quem quiser ter uma ideia disso aí. Os usuários do Face no Brasil, depois eu tenho que dar uma editada nessa imagem, fica mais bonitinha para vocês. Usuários do Face, então, 54% de mulheres, 45% de homens, e aqui está dando a faixa de 25 a 34, depois de 35 a 44, mas 25 ainda está dando mais, que são as pessoas que... E aqui, essa aqui eu questiono um pouco, tá? Porque a minha experiência com o Facebook é de que os mais novos usam menos do que os mais velhos. Então, a minha expectativa aqui era que, de verdade, essa faixa de 35 a 44, e principalmente 45 a 54, fossem mais altas. Mas essa pesquisa aqui é de junho desse ano. Então, os dados devem ser oficiais de quem está ativo no Facebook.
O que pode nos dar aí um questionamento sobre o quanto pode estar havendo uma migração de pessoas de uma plataforma para outra. Usuários nos Estados Unidos, em termos de homens e mulheres, é muito mais parecido na faixa etária de 23 a 34. E aqui, então, de 35 a 44, né, um pouco menos também aqui. Canadá, tudo muito parecido nesse sentido. Ó. Canadá repete os Estados Unidos, sempre coladinho nos números, mas com bem menos números de usuários, olha só. Olha aqui, usuários do Brasil no Facebook, 144 milhões. Usuários dos Estados Unidos, 231 milhões. Então, os Estados Unidos usa mais Facebook que Brasil e o Canadá usa menos. Entretanto, eu encontro muito mais dos meus amigos canadenses no Facebook do que no Instagram. Isso é uma constatação pessoal. De tudo que eu costumo procurar, enfim, que esteja aqui, eu encontro muitas coisas também no Facebook. Eu acho que a cultura aqui é muito mais ainda de Facebook do que de Instagram. Também acho. E eu acho que tem muito a ver com a faixa etária. Uhum. Olha só, então aqui, ó, usuários do Facebook no Canadá, 25 milhões. Usuários de Instagram, 14 milhões. É bem menos. Usuários do Instagram para Facebook, 132 milhões. E aí aqui a distribuição de LinkedIn, tá? LinkedIn é faixa etária, novamente, 25 a 34, sendo a idade que mais usa o LinkedIn. Que faz muito sentido, porque é um pessoal que está entrando no mercado, que está correndo atrás de crescer profissionalmente. E também porque é um público que está muito ligado em internet. Os mais velhos acabam tendo maior resistência de utilizar essas plataformas. Mas nesse momento, a gente não tem como olhar para o lado e pensar, vou conseguir cliente como? Né? Eu não vou panfletar. Então, eu tenho que buscar a rede social, por menos que o meu público esteja lá, eu vou ter que daí segmentar provavelmente o quê? Dentro de grupos em cada plataforma. Então, eu posso entrar, por exemplo, dentro do Facebook e nos grupos de empresários, nos grupos de quem está criando sua empresa, nos grupos de quem está buscando, quem é mãe, nos grupos de pessoas que sejam, que pensem like-minded people, né? Pessoas que pensem do mesmo jeito que a pessoa que eu quero atender pensa. Bom, com isso, o que eu quero dizer para vocês? Aquela premissa de que o meu cliente está dentro do Instagram e era isso, ela não é verdade. Ele pode estar dentro do Instagram, porém ele pode estar também em outros lugares, em outras mídias sociais. Quanto mais presente vocês estiverem, mais chances de ter clientes vocês vão ter. Se vocês pensarem assim, a gente trabalha com um percentual. Quando a gente falava, não sei se alguém de vocês já teve negócio antes da era da internet, que precisava mandar, que dava panfletinho. Eu tive uma escola de inglês e eu tinha que fazer panfleto e eu pagava a piazada para ficar largando panfleto pelo bairro e tudo mais, porque era o que se usava na época. A taxa de retorno é 1%. Para cada 100, uma pessoa. Só que não é uma pessoa que vem a ser cliente. Para cada 100 é uma pessoa que vem e pergunta, que legal, abriu aqui uma empresa bacana. E daí tu entra num novo universo de funil. O que vocês têm que começar a fazer? Dentro do perfil de vocês têm muitas pessoas que acompanham o trabalho de vocês. Mas vocês têm que começar a trazer essas pessoas para conversar. Vocês têm que trazer essas pessoas para perto. E esse diálogo não acontece dentro do Instagram isolado, ou do Facebook isolado, ou do LinkedIn isolado. Esses são para nós como se fossem billboards, como é que chama em português? Os painéis de promoção, né? Cartaz, digamos, um super cartaz de promoção que vocês vão estar usando. O que vai acontecer é que, de alguma maneira, vocês têm que fazer com que essa pessoa esteja num contato direto com vocês. Ou através de uma lista de Telegram, de uma lista de WhatsApp, ou através de uma lista de e-mails.
o que vocês têm que começar a fazer agora é: tá interessado no meu trabalho? Veio conversar comigo? Nossa, que bacana, olha só, entra aqui nessa lista, posso te mandar um e-mail apresentando os meus serviços? E começa a criar uma listinha. Gurias, tem muitos sistemas de lista que são gratuitos. Tem MailChimp, tem... agora não vai vir nenhum, mas assim, tem muito... Como é que é o nome? ConvertKit. Mas ConvertKit é gratuito? Até 1000 subscribers. Ah, maravilha. Então, ó, eu achava que ele era pago. Maravilha. Então, assim, até 1000 pessoas é um número bem grande para a gente conseguir assinaturas, né? Então, comecem. O que vocês vão fazer? Dentro do MailChimp, eu sei que tem como tu criar uma paginazinha, que é uma página de apresentação, onde vocês podem, por exemplo, eu sei que a Mari fez muito bem, ela fez ensinando a escolher a máscara, né? Tá sem áudio. Eu fiz, na verdade, aquilo que eu te mandei foi no PowerPoint. Aí tu mandava para a pessoa? É. E tu não ficava com o e-mail dela? Eu ficava quando ela mostrava interesse lá no meu perfil no Instagram, aí ela ia lá, preenchia um formulário e com isso eu teria o e-mail dela. Tá, então o que tu vai fazer agora é o seguinte, ela preencheu um formulário, como é que tu fazia a manutenção desse formulário com os e-mails? Tu tem que ir lá manualmente anotar o e-mail? Para onde fica armazenado, porque a página do formulário fica no Google Drive. Então, se eu quiser Mas tu lá ver consegue o e-mail, mandar um e-mail a partir dali? Não. Tá. Não, nunca então tentei, é isso que né? tu vai fazer. Não tem como. No formulário não tem como. O que tu vai fazer é o seguinte: escolhe uma dessas formas. O MailChimp é o mais fácil de começar. Eu não sei se o ConvertKit tem a parte de fazer uma paginazinha de captura. Vocês vão ter alguma coisa que pode ser super simples, mas vocês têm que ter o que a gente tem, maravilha. O que, tipo assim, uma isca. Pode ser um vídeo em que vocês falem sobre uma coisa bem prática que vai solucionar um problema dela, mas que vai deixar o gostinho de quero mais. Então, vocês vão dar por exemplo, Balance Point. Vamos ensinar o Balance Point. Quer descobrir qual é o melhor lugar para vocês colocarem um colar ou o decote da sua roupa? Assista esse vídeo. Aí ela vai clicar para ver o vídeo e vai entrar. Preencha seus dados para assistir o vídeo. Ela vai clicar, vai colocar os dados e vocês vão receber o e-mail dela lá na listinha. E aí ela vai assistir aquele vídeo e ela vai receber um e-mail dizendo: oi, obrigada por ter entrado na minha lista, espero que você tenha curtido o vídeo. Para saber mais dos meus serviços, clique aqui. E daí tem uma paginazinha dizendo: você sabia que eu trabalho com isso e aquilo? Ou pode levar para o site de vocês, o site com a apresentação se vocês já têm, ou pode ser alguma coisa, aproveite e entre na minha lista de distribuição do Telegram para saber mais sobre estilo. Tira a pessoa do Instagram, tira a pessoa do Facebook, traz ela para as tuas mãos, para quando tu quiser conversar com ela, mandar mensagem direto, chamar ela direto para conversa. Ela vai ser... tem gente que faz isso com melhores amigos no Instagram. Então, quem quiser, de repente, trabalhar dentro do Instagram fechado, é uma boa forma. Né? Tu pode pegar, criar uma lista de melhores amigos, e tem gente que faz lista de melhores amigos, paga, gente. As pessoas pagam para estar na lista de melhores amigos. Nesse momento, a ideia é só vocês terem pessoas que vocês sabem de verdade que estariam interessadas no serviço de vocês. Ok? Falei. Vamos lá. A gente está quase terminando. Eu quero saber o que vocês têm de perguntas sobre essa próxima etapa. Carol, tu ficou tão quietinha hoje. Tu nem falou o teu público. Eu escrevi ali, mas pesquei as ideias das meninas também. Estava muito grande a faixa etária. Tá. Vocês já conseguem imaginar o que vocês podem fazer para então ter alguma isca e começar a captar e-mails e começar a ter uma lista de e-mail, telefone e tudo mais? Ser sincera, não tenho muita ideia, não. Falei rapidinho sobre a questão do balance point, né, do ponto de equilíbrio. A Mari fez um guia de como escolher a máscara, que eu achei sensacional. Tu pode simplesmente adaptar agora a sequência disso, Mari. E eu acho que isso é uma utilidade pública que realmente, nesse momento, tem que ser
oferecida de graça, então faz total sentido. Tá? Vocês podem fazer um vídeo sobre a presença no Zoom, como deixar a sua imagem adequada para as videoconferências durante o período de quarentena. Carol, tu que trabalha bastante com tecido, né? Faz algum videozinho explicando, por exemplo, a diferença de tecidos naturais e tecidos sintéticos. Por que é tão importante escolher tecidos naturais? Qualquer coisa que tu entregue conhecimento, mas que tu não esteja entregando o teu serviço, que a pessoa ainda precise te contratar para receber mais. Lícia, eu tenho uma dúvida. Diga. Eu acho que a gente até estava conversando hoje de manhã um pouco com as meninas. Eu acho que encontrar esse balanço entre o que a gente posta como dica de graça e o que a gente faria relacionado ao que você acabou de dizer. Se quer saber mais, então põe seus dados e daí eu te mostro. Você acha que seria certo ter dicas do feed mais como inspiração e deixar as pessoas saberem que se elas quiserem mais dicas, então vai para os melhores amigos ou para a lista de contatos? Ou até que ponto isso seria prejudicial nesse momento que a gente está construindo a nossa visibilidade, conhecimento e notoriedade, etc.? A grande questão é o seguinte, se tu começar a ser conhecida da maneira, digamos assim, que não vai te trazer grana, não tem por que tu ser conhecida, né? Tu precisa já começar a ser conhecida por alguém que trabalha com isso e que tem serviço na consultoria de imagem. Então, não tem nada de errado, por exemplo, o que tu pode fazer? Eu vou fazer semana, sei lá, tal dia, tal horário, vou fazer uma aula aberta para todo mundo que tiver interesse em estilo. E tu vai botar a lista de inscrição, tu vai pegar e-mail de todo mundo e tu vai trazer essas pessoas, por exemplo, para o Zoom. Foi o que eu fiz com o Style Speak, foi o que eu fiz com a questão do Rio Stripe. Tu traz as pessoas para o Zoom. Ela não está te pagando dinheiro para estar contigo, mas ela está te pagando o tempo dela e a atenção dela. E nessa apresentação, tu vai ensinar coisas que ela diga, nossa, que bacana, mas tu vai dizer, claro que para cada pessoa tem algo que é customizado. O que eu estou explicando aqui são informações muito gerais. Quando eu conheço a minha cliente, eu consigo realmente dizer se, por exemplo, né, vamos dizer que tu fez uma palestra sobre estilos. Eu posso realmente dizer se o estilo dela é o esportivo ou é o elegante, e eu vou ajudá-la a fazer escolhas de acordo com a personalidade dela dentro de cada um dos estilos. Assim, ela vai conseguir atingir os objetivos profissionais ou pessoais que ela tem. Por que você está aqui comigo hoje? Eu vou fazer uma oferta especial. O meu serviço funciona assim, 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 assado. E normalmente eu trabalho individual. Mas, já que a gente está num grupo, eu vou oferecer para vocês com 50% de desconto. A gente vai fazer o mesmo serviço em grupos, vai demorar tantas semanas, assim, 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 assado. Quem tiver afim, entre em contato comigo pelas próximas 48 horas para reservar a sua vaga. Tu ensinou, tu te posicionou e tu teve a oportunidade de venda. Entendi. Entendeu? O que tu não pode é simplesmente ficar dando conteúdo por conteúdo por conteúdo e não capitalizar em cima disso. As pessoas têm que estar interessadas no teu trabalho para merecerem o conteúdo. Ulisses, Oi. Desculpa, até aproveitando que eu acho que nesse começo a gente tem que se apresentar bastante, dizer de onde a gente veio, o porquê da consultoria, talvez esse seja até um ponto para a gente fazer alguma coisa nesse gênero, por exemplo, algum vídeo falando da gente, falando da consultoria, e colocando um link para a pessoa querer ter mais dicas. Por exemplo, você dá uma dica, que nem eu, que falo muito sobre imagem corporativa. Dicas para fazer uma entrevista, para se dar, como você ir numa entrevista, como você se portar numa entrevista. Dar algumas dicas e direcionar ela, talvez, no meu site. E aí ela vai ter que fazer um cadastro com e-mail, com contato. E lá no meu site eu tenho algumas outras coisas também que ela pode olhar.
A gente pode fazer isso também, direcionar o nosso site? Pode direcionar para o site, com certeza. Tu pode fazer alguma coisa do tipo assim, ó. Gurias, eu tenho 4 dicas para passar para vocês de como ter uma imagem que vai elevar a presença de vocês até mesmo nas reuniões por Zoom. A primeira dica é, use luz natural no seu espaço. A segunda dica é, aproveite não. A segunda dica é, utilize o seu acessório corretamente no ponto de equilíbrio. A terceira dica é, evite lugares que tenha muita informação no cenário atrás de você. E a última dica eu queria passar para ti em especial. Eu queria te passar alguma coisa que realmente valesse a pena para ti. Então, vamos conversar? Me chama em inbox para eu te conhecer mais e eu poder te passar uma informação que realmente vai fazer sentido. Tá. Pumba, tu trouxe a pessoa para ti, tu tem que trazer a pessoa para ti. E aí ela disse, eu queria saber qual a última dica. Aí tu vai dizer, nossa, a última dica é o seguinte, eu preciso te conhecer mais, assim, assado. Posso te fazer um convite? Eu vou fazer uma aula aberta. E aí me diz aqui onde é que tu trabalha, etc e tal. Eu vou inserir nessa aula aberta informações que vão te ajudar. E tu já vai criando teu conteúdo. Se tu fizer isso uma vez por semana, fazendo essas aulas abertas com as pessoas que estão te seguindo, e aqui, ó, por exemplo, presta atenção. Eu falei da iluminação, que não tem nada a ver com consultoria de imagem. Eu falei sobre não ter nada atrás que atrapalhe a visualização, que não tem nada a ver com consultoria de imagem. Falei no ponto de equilíbrio e não disse como é que faz o ponto de equilíbrio. Quer saber como é que faz o ponto de equilíbrio? Me contrata. E se eu tinha feito um vídeo para postar essa semana ensinando as pessoas a achar o ponto de equilíbrio. Não tem problema nenhum, tu pode usar esse vídeo. Só o que tu vai fazer? Tu vai fazer o vídeo e eu não sei como é que tu fez o teu diálogo no vídeo, quanto tu ensinou, etc e tal, tá? Mas o ideal é que tu feche o vídeo dizendo, gente, eu sei, pode ser complicado, mas eu te garanto, durante a nossa consultoria, eu vou te mostrar como é fácil. Tu dá informação. Falei que era facinho, Liz. Eu fiz tudo errado. Tu tem sempre que dar complicação. Tu tem que dar informação, mas trazer o cliente para ti, fazer com que ele perceba o valor do teu serviço. Porque senão ela vai ficar esperando a próxima dica de graça de novo. Dé, eu tive o mesmo problema que você. Ontem minha cabeça fervilhou, tive até que conversar com a Alice, porque eu estava fazendo tudo contra. E estava achando que estava abafando no Instagram. Mas ao mesmo tempo eu não estava ajudando o cliente, porque eu já estava dando tudo de graça para elas. E aí que vinha as pessoas, dá dica disso, dá dica daquilo, porque eles achavam que lá era a festa, né? Utilidade pública. Os meus também estão super mal acostumados. Hoje eu ia fazer um post, eu achei super conveniente. O que eu estava pensando era, porque eu faço a imagem que já é bem autoexplicativa, eu tento fazer o mais visivelmente claro possível, explico depois escrevendo. Eu falei, bom, acho que eu só vou postar a imagem e daí se alguém quiser saber mais vai me perguntar. Mas daí eu falei, bom, se eu não falar nada, vão perguntar de novo, cadê a explicação? Então, assim, eu me vi num ciclo que eu falei, quer saber, eu não vou postar bosta nenhuma, não vou postar nada. É isso mesmo, bosta nenhuma, tá certo, não tem problema nenhum. Deixa eu ver. Não, tu vai postar porque tu tem que estar presente, tá? Isso que é a grande questão. A gente não pode não estar presente. A gente tem que aparecer, porque as pessoas têm que lembrar de nós. Uma coisa que é verdade, que ontem, conversando com a Fabi, eu disse, tá certo? Quem não é visto não é lembrado, isso é fato. Mas tu tem que ser lembrada pelas razões certas, né? Eu tô bem perdida. Tá, teus posts estão lindos, Débora. Estão lindos. Só que assim, ó. Muita coisa do que tu tá falando aqui seria mais de um post. Por exemplo, aqui do Instagram à mesa, tá? Achei 10 essa tua sacada aqui, ficou muito legal. Tu pode fazer um primeiro post onde tu fala sobre... Hoje vamos falar sobre isso. O teu segundo post é... Primeiro anuncia o grupo que a apresentação está maravilhosa, papapá, e diga quando precisa tirar uma foto. O teu terceiro post do mesmo dia vai ser... Use o flash, papapá. O teu quarto post do mesmo dia, entendeu? Vai passar o dia falando sobre isso, mas ao invés de fazer um post, tu vai fazer... Olha o trabalho que tu teve para fazer um post.
E isso aqui podia ter sido 5 posts no mesmo dia e tu tinha aparecido 5 vezes na vida das pessoas e deixado um gostinho de quero mais. Teus posts estão lindos, as fotos estão muito legais. Teu TikTok tá bacana também. Nossa, até vergonha eu tô passando. Esses dias a minha mãe falou, filha, você tá até perdendo a dignidade. Não, eu acho que isso aqui, por exemplo, isso aqui é uma coisa que tem que acontecer, porque esse teu TikTok aqui, tu tá simplesmente brincando. E tudo bem, eu acho que tu tem que ter algum momento no teu feed, gurias, isso chama respiro no feed, tá? O meu mesmo, volta e meia, vocês vão ver que tem alguma coisa absolutamente nada a ver ali, tá? Eu fiz um do 4 de julho, eu fiz aquela minha foto de quando eu tava ali, sim, foi passar vergonha, gente, vocês sentiram vergonha alheia, né? Da minha foto no 2º grau, aí depois uma foto com a família, tem que ter respiro, as pessoas têm que ver que tem gente ali por trás. Tá? Não pode ficar só oferta, 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 porque realmente cansa. Mas se não tiver oferta, não vende. Então tem que ter um mix das duas coisas. E aí vocês comecem de uma forma que vocês se sintam confortável. Não precisa chegar do dia para a noite e só falar, né? Olha o meu serviço de consultoria de imagem. Olha o que eu faço. Não, vai migrando, vai devagar, vê como é que as pessoas vão reagindo ao que vocês estão fazendo. Tá? Vocês mesmas precisam se adaptar a essa diferença. Tá? O meu respiro tem foto com família, tem coisas que eu faço de besterol, tem os meus posts de fé, que são todo domingo. Isso são respiros que a gente vai dando para as pessoas verem que tem gente por trás do trabalho. Então não tem nada de errado. Então, na real, assim, tá bem, teu feed tá bem legal. Acho que tá mandando super bem. Tá brincando bastante com imagem, fazendo vídeo e tal, achei do caramba. Muito obrigada. Agora eu já posso até voltar a postar. Agora, só o que falta aqui, olha só. Existem muitas peças que funcionam perfeitamente como roupas diurnas e noturnas. Muitas vezes nós esquecemos do poder dos acessórios, usando-os com sabedoria, podemos transformar nosso look diurno em uma excelente opção de look noturno. Nesse caso, fiz algumas alterações nos acessórios e adicionei uma 3ª peça. Assim, transformei a minha opção diurna em uma opção. Com minhas clientes, eu uso a ferramenta Human Stripe. Através dessa ferramenta, eu te ajudo a montar looks com o que você já tem no guarda-roupa e ainda te ajudo a comprar coisas novas para fazer com que você tenha looks ainda mais criativos. Quer conhecer mais o meu serviço? Me chama em inbox para conversar. Tu fez exatamente, não muda nada do começo, tá legal? Mas tu tem que falar, quer conhecer meu serviço? É assim que eu trabalho, eu tenho tal ferramenta, me pergunta como é que é, vamos conversar a respeito. Lice, como é o nome da ferramenta Human Stripe? Hue and Stripe. Vou botar aqui no chat. O que é isso? Eu conheço? Eu apresentei na semana passada. Então não conheço, não. Mas o vídeo tá na plataforma. E aí, gurias, até deixa eu dizer, Alana e Samara, não sei o que tá acontecendo. Eu já tentei 3 vezes botar o nome de vocês na plataforma e eu insiro e não aparece como vocês tendo entrado. Vocês receberam o e-mail de acesso? Não, recebi ainda não. Qual é essa plataforma? Tá tentando colocar o nosso nome? É essa aí que você falou, é? Não, a plataforma que eu tô tentando botar o nome é a nossa de aula, igual a que a gente tem do curso, tá? Só que eu fiz uma fechada. Eu fiz uma fechada para a mentoria. E aí lá tem o link para conhecer a plataforma através da apresentação que eu fiz. Aquele vídeo está gravado e foi salvo dentro da plataforma para vocês. Eu não recebi disso ainda. Eu já olhei até no spam. Então, eu já pedi para a Paola dar uma olhada com o pessoal do Lead Lovers para ver o que está acontecendo, por que vocês não estão entrando ali, porque eu não coloquei limite de usuários nem nada. Então, eu vou resolver isso ainda hoje, mas não foi alguma coisa no sistema, não sei por quê. Então, Flavinha, eu acho que assim, quem não entrou ainda na plataforma, que não está usando, sei que a Carol já está usando, já colocou a cliente lá e já está aprendendo, que está ótimo. Mas quem não colocou, pode, de repente, esperar até o final da semana agora para fazer a assinatura e já começar a brincar com ela, porque tem 14 dias de teste para usar através do link que eu vou passar para vocês, tá? Que na verdade não é link, é só um código de acesso. Então, tem 14 dias de teste. No final dos 14 dias, pode simplesmente cancelar e era isso.
Mas a minha ideia é que no final dos 14 dias, que são as 2 semanas do final de agora até o começo da gente ter a primeira aula de novo, vocês já tenham um cliente para atender. Ok. Esse é o objetivo. Foi justamente por isso que eu não fiz, porque eu atendi quarta, quinta e sexta, aí sábado foi feriado, e eu já viajei, peguei a estrada, então eu não tive tempo para focar, não queria meio que desperdiçar tempo. Então já aproveita quando no final da semana agora já pode pensar nisso, porque daí já vai ter cliente mesmo. Né? Cabecinhas fervilhando? Muito. Nossa. Que bom. Então, assim, dever de casa. Muita postagem, tá? Na mídia social que vocês escolherem. Se vocês forem fazer também Facebook, que eu, né, tô aconselhando que vocês estejam presentes, sim. Compartilhem com a gente os links e lembrem de tentar dar uma mexidinha no business.facebook.com. Lá é o Business Manager e vocês têm como fazer anúncio por lá e tudo mais, caso vocês tenham interesse nesse sentido. Dentro do Facebook, eu sugiro que vocês tenham uma página e que vocês comecem a pensar em, de repente, ter um grupo para levar as pessoas que gostam do trabalho de vocês para dentro do grupo. E aí, nesse grupo, vocês podem, inclusive, fazer lives exclusivas. E isso pode vir a ser, com o passar do tempo, um serviço de assinatura. Quem quiser ter dicas... Onde você está indicando fazer um grupo por onde? Pelo Telegram, WhatsApp? O grupo ou é dentro do Facebook ou é pelo Telegram. No WhatsApp eu uso, mas assim, prós e contras. O WhatsApp é o mais aberto, tá? Mas ele é o menos profissional. Telegram é muito mais profissional e te dá muito mais recursos. Então, assim, tem risco e benefício nos dois. Por exemplo, quem entrou na lista do Telegram atrasada, não atrasada, né? Porque quem entrou por último, percebeu que todas as mensagens estavam lá e vocês não perderam absolutamente nada de conteúdo. Se a gente entra num grupo do WhatsApp hoje, tudo que se passou está perdido e a pessoa, às vezes, né, não tem nem como ficar trazendo as informações de novo. Nossa, não sabia que ficava. Pensei que eu só via a partir de quando eu entrei, que nem no WhatsApp. Não, tu vai entrar lá e tu vai ver. É que assim, tu tens a opção de transformar o grupo em super grupo. Quando ele é super grupo, tu coloca lá, deixar as mensagens visíveis. E aí, tudo que a pessoa já postou tá lá, tá? Disse teu vídeo travou aqui pra mim. Travou? O vídeo dela travou. Tá sempre disponível. Se alguém entrar, por exemplo. Então, vamos lá. Amanhã a gente vai começar a falar um pouquinhozinho sobre as análises em si, como é que eu vou migrar, o que eu preciso, o que eu não preciso. Já antecipo vocês que não tem obrigação de utilizar nenhuma das possibilidades, cada uma de vocês vai fazer isso dentro do seu, do seu serviço, como resolver que vai apresentar. Isso vai ser quarta-feira, e a gente vai fazer isso na quarta e na quinta. E na sexta-feira, a gente tem talvez o momento mais importante dessa semana, onde vocês vão trabalhar em grupos, e em grupos vocês vão desenhar, planejar os serviços de vocês, o que vocês vão oferecer por essas 2 semanas aí pela frente. Sexta-feira, que horas? Amanhã, 10 da manhã de novo, quinta e sexta, às 6, Nova York, 7, Brasil. Sexta eu não posso, então. Oi? Sexta eu não vou poder, então. É a partir de que horas que tu não pode? 18 horas. Tá, a gente conversa com as meninas, vamos ver se a gente consegue antes. Se tu quiser explicar a razão que tu não pode, eu acho super justo, eu acho que vale a gente conversar sobre esse assunto. Tu pode colocar ali no grupo do Telegram, perguntando se as gurias se importam de trocar o horário de sexta-feira. Se toparem, eu não me importo, porque eu acho que é uma razão que a gente tem que respeitar. Sabes bem que até o horário de formatura foi mudado, né? Obrigada! Tá bom, Lice. Gurias, fiquem com Deus. Uma ótima terça-feira. A gente segue conversando no grupo ali do Telegram. E bora fazer oferta, bora vender o trabalho de vocês. E se faz uma foto, senão você vai esquecer. Ai, obrigada! Ai, a foto. Obrigada! Sou péssima em fazer a foto assim. Deixa eu ver.
Vou fazer duas. Assim. Assim. E um videozinho, peraí. E eu cozinhando aqui, ralando cenouras. Gente, olha a vida como ela é rolando aqui na mentoria. Hoje foi tão corrida, teve tanto conteúdo que acabei esquecendo de fazer o vídeo do comecinho, mas aqui estão as gurias. A gente está terminando. Hoje a nossa sessão foi com uma turma um pouco reduzida, que a gente mudou o horário para mais cedo. Mas, gurias, como é que foi hoje? Maravilhoso. Muito bom. Ixi, Foi peraí, ótimo. eu deixei sem áudio, agora tem que apertar de novo. Como é que foi hoje? Maravilhoso. Muito bom. Foi ótimo. As fervilhando. Muito. Muita coisa. Então, assim, para conseguir atender do real ao virtual, a primeira coisa que a gente tem que ter é o quê? Ups. Vou fazer o vídeo de novo. Tem que ter cliente, gente. Tem que contar pra gente a resposta. Uma pegadinha. Como assim? Vou lá de novo. Vou começar de novo. Oi, gente. Tô aqui com as gurias. A gente começou a mentoria. Hoje a aula foi de manhã. E foi muito intensa. E a gente tá saindo agora, terminando a aula. Não deu nem o tempo de fazer o videozinho quando começou. Mas me contem, meninas, como é que foi a aula de hoje? Maravilhosa. Muito boa. Muito boa. E agora, já dá para saber o que a gente precisa em primeiro lugar para levar a nossa consultoria online do real para o virtual? Agora dá. Sim, cliente. O que precisa? Gente. E é assim que a gente começa a mentoria. A primeira coisa, realmente, né, tá em condições de atender, ter clientes para atender. E aí, depois, arrasar com conteúdo. Beijo grande, gurias. Fiquem com Deus. Amém. Postzinhos de vocês, gurias, nessa hora. É muito legal que todas vocês façam seus stories, seus posts ou o que for, e todo mundo se marca, tá? Comecem a se marcar nesses posts, porque isso vai dar atração, isso vai fazer as pessoas compartilharem mais, isso vai levar o negócio de vocês adiante e faz com que todo mundo cresça cada vez mais rápido. Ok? Ok. Bora almoçar. Beijo. Tchau, tchau. Beijo. Ah,